Olá, queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre as doutrinas do Evangelho, sobre o plano perfeito. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da apostasia e restauração. Tá? Nós estamos indo numa sequência, né? Procurando fazer uma sequência. Então agora estamos fazendo... vamos falar um pouquinho sobre a apostasia, a restauração, o livro de Mórmon, a igreja, e depois vamos entrar em outros temas como o mundo espiritual, sinais da segunda vinda, e vamos até o final lá com os graus de glória, e encerraremos lá com a exaltação e os graus de glória. Na aula passada nós já falamos sobre a doutrina do chamado e eleição. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre apostasia e restauração. Lembrando para que os irmãos possam compartilhar, divulgar e se inscrever, aqueles que não são inscritos no canal Central das Escrituras, que é um recurso valioso para que a gente possa aprender mais sobre as doutrinas do Evangelho, que vão dar o nosso conhecimento para que possamos permanecer fiéis e firmes até o final. Então vamos lá, nossa aula hoje, então, como eu falei, vamos falar da apostasia e restauração. Vamos lá no GE. O que significa apostasia? Significa afastamento da verdade. Pessoas, a igreja ou nações inteiras podem cair em apostasia. Isto é, afastar-se da verdade. E isso foi profetizado, né, por vários profetas. Isaías disse lá: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Amós fala, também conhecida nossa: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, de norte até o oriente, e correrão por toda parte, procurando as palavras do Senhor, e não as acharão. Então, aí são algumas das escrituras, né? Ainda temos outras, né, lá em Mateus, né, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E em Atos, porque eu sei isto, que depois da minha partida, Salvador falando, né, entrarão no meio de vós lobos cruéis que que não perdoarão o rebanho. Segundo Tessalonicenses, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui são algumas escrituras que falam da apostasia, que a gente que sabe que houve em várias épocas da Terra, as apostasias. E sempre que o Senhor precisou restabelecer a sua igreja, ele chamou profetas. Foi assim lá, começou com Adão, que é a primeira, né? Depois Noé, Enoque, Abraão, Jesus Cristo. E por último, essa última dispensação, o profeta Joseph Smith restaurou todas as verdades necessárias para a gente voltar à presença do Senhor. Então, talvez o maior período, eu não tenho certeza, mas provavelmente o maior período em que houve uma apostasia foi após a morte dos apóstolos, né? Com a morte de Cristo, dos apóstolos, houve uma grande apostasia, chamada os anos, a idade das trevas, né? Onde Satanás reinou absoluto e perverteu toda a doutrina, todas as igrejas, e o Senhor então precisou restaurar a igreja nesses últimos dias. Então, como eu falei, a igreja, o evangelho, eles foram corrompidos, as ordenanças foram alteradas ou extintas e houve acréscimo de doutrinas criadas pelos homens. O Salvador disse ao profeta Joseph Smith: mas seu coração está longe de mim, ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o meu poder. Isso está lá a história de Joseph Smith, né? Quando o Senhor apareceu ao profeta Joseph Smith e falou isso, né? Lá no livro de Mórmon, né? Dentro do livro de Mórmon, o profeta Mórmon ele diz assim: sim, acontecerá num dia em que o poder de Deus será negado e que as igrejas serão corrompidas e encher-se-ão de orgulho em seu coração. Sim,
no dia em que chefes de igrejas e mestres se tornarão orgulhosos em seu coração, chegando a invejar aqueles que pertencem às suas igrejas. Num dia em que haverá muitos que dirão: fazer isto ou fazer aquilo não importa, porque no último dia o Senhor sustentará aquele que assim fizer. Sim, acontecerá num dia em que haverá igrejas estabelecidas que dirão: vinde a mim, e pelo vosso dinheiro sereis perdoados de vossos pecados, porque haveis construído igrejas para vós próprios, com o fim de obterdes lucro, porque haveis modificado a santa palavra de Deus para acarretar condenação à vossa alma. Examinai as revelações de Deus, pois eis que o tempo virá, naquele dia em que todas essas coisas serão cumpridas. Então, o profeta Mormon falando exatamente da nossa época, da época principalmente ali onde o profeta Joseph Smith vivia, e as coisas que aconteceram, e tudo do evangelho foi praticamente corrompido. As mais importantes causas internas pelas quais a apostasia da igreja primitiva foi realizada podem ser resumidas da seguinte forma. Primeiro, a corrupção das doutrinas simples do Evangelho de Cristo pela mistura com os chamados sistemas filosóficos. Tá? Então, essa foi a primeira coisa. Corromperam as doutrinas simples. Segunda coisa, acréscimos não autorizados aos ritos prescritos da igreja e a introdução de alterações vitais nas ordenanças mais importantes. Elder Talmud, desculpa, eu não falei, mas Elder Talmud, aquele que escreveu Jesus o Cristo, né, que foi um apóstolo, e ele que está dizendo isso. E a terceira, mudanças não autorizadas na organização e no governo da igreja. Essas foram as principais causas internas, né, lá na igreja primitiva que o Salvador estabeleceu, e ela foi se corrompendo. Praticamente ela não durou nem 200 anos. Após a morte de Cristo, 100 e poucos anos, já estava totalmente corrompida. Né? Porque pense também na dificuldade dos apóstolos. Né? Hoje temos internet, temos as conferências gerais, temos maneiras de você acompanhar, né, para que nada fuja da doutrina simples e verdadeira da igreja, né? E ainda assim às vezes acontecem algumas coisas, né? Imagine naquela época era por cartas que demorava, então a igreja não teve como permanecer ela pura, e então foi corrompida naqueles tempos. A grande apostasia. Então, após a morte de Jesus Cristo, pessoas perversas perseguiram e mataram muitos membros da igreja. Outros membros da igreja afastaram-se dos princípios ensinados por Jesus Cristo e seus apóstolos. Os apóstolos foram mortos e a autoridade do sacerdócio, inclusive as chaves para dirigir e receber revelação para a igreja, foi tirada da terra. Visto que a igreja não era mais dirigida pela autoridade do sacerdócio, o erro, aos poucos, se misturou com os ensinamentos da igreja. Boas pessoas e muitas verdades permaneceram, mas o evangelho, conforme estabelecido por Jesus Cristo, foi perdido. Esse período é chamado de a grande apostasia. E por que foi perdido? Porque as pessoas se afastaram. Porque se as pessoas continuassem, o Senhor estaria já ajudando. É evidente que tiveram muitas pessoas boas que viveram, que foram influenciadas pela luz de Cristo para fazer muitas coisas boas, né? Inclusive aqueles que foram os precursores da restauração, né? Que começaram, porque a restauração não começou pontualmente com o profeta, ela já veio, o Senhor já veio preparando pessoas para, vamos dizer assim, para que quebrasse aquele sistema único, né, de uma igreja única, e vieram quebrando esses paradigmas, e a gente vai falar um pouquinho talvez deles depois, né? Então, com a morte dos apóstolos, né, a verdade se perdeu novamente. Essa apostasia resultou na formação de muitas igrejas com ensinamentos conflitantes. Durante esse tempo, muitos homens e mulheres procuraram a verdade, mas não conseguiram encontrá-la. Por isso fazemos a obra vicária, porque essas pessoas ouvirão o evangelho e poderão escolher aceitá-lo ou não lá depois dessa vida. Muitas pessoas boas acreditavam em Deus e Jesus Cristo e tentavam entender e ensinar a verdade, mas não possuíam o evangelho completo, nem a autoridade do sacerdócio, que é muito importante. Como resultado, cada geração herdou
um estado de apostasia, pois as pessoas eram influenciadas pelo que era transmitido por gerações anteriores, inclusive as mudanças feitas no Evangelho de Jesus Cristo. Deus, claro, sabia que haveria uma apostasia. Por meio de um profeta do Velho Testamento, ele disse, a gente já leu, né? Eis que enviarei fome sobre a terra, já falamos sobre isso, né? E as pessoas irão errantes de mar em mar, do norte ao oriente, e correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão a verdadeira doutrina pura e simples. Claro, algumas pessoas foram inspiradas através da luz de Cristo pelo Senhor, né? Como Martinho Lutero, João Calvino, e que reconheceram que as práticas e doutrinas que tinham sido perdidas e mudadas. Eles tentaram reformar as igrejas às quais pertenciam. No entanto, sem a autoridade do sacerdócio do Evangelho de Cristo, não poderia voltar à sua forma original. Era necessário uma restauração. Eu gosto muito quando o Senhor diz lá no Novo Testamento, né? Ele dizia assim, falando sobre não poderia reformar a religião judaica para estabelecer a verdadeira igreja de Jesus Cristo, né? Ele usava assim, que não se põe remendo novo em vestido velho, porque vai rasgar de novo. Não se põe vinho novo em odre velho, porque o odre vai se romper. Significando que não dava para pegar o judaísmo e transformar no cristianismo, porque era completamente diferente. Então tinha que ser uma restauração. Isso que o Salvador fez, né? A lei de Moisés foi cumprida e uma nova lei, um novo evangelho, no sentido de que uma restauração foi realizada, claro, por Jesus Cristo e seus apóstolos, e depois também se corrompeu. Então era necessário uma restauração. E todos esses, como eu falei, Martinho, Lutero, João Calvino e muitos outros, né, criaram uma base para que a restauração pudesse acontecer. Muitas pessoas migraram, saíram da Europa, né, onde eram perseguidos, né, e vieram para, principalmente, os Estados Unidos, né, os pilgrims, os pioneiros e, inclusive, os descendentes, os antepassados do profeta Joseph e de muitos líderes antigos da igreja, porque era uma nação livre, onde eles podiam adorar a Deus da maneira que eles quisessem, né, e aí surgiram muitas igrejas, e aí surgiu a restauração do Evangelho num ambiente onde era propício para que isso acontecesse. O Senhor já preparou isso, né? Já foi, lá no livro de Mórmon mesmo fala sobre isso. Então, sendo que houve uma apostasia, precisava uma restauração. E durou aproximadamente 1.400 anos até o Senhor, de acordo com sua sabedoria, iniciou o processo da restauração que começou pelos idos de 1500, quando os primeiros reformistas se levantaram contra a igreja dominante que perseguia e matava quem ela os opunha. Entre eles estavam Martinho Lutero, João Calvino, William Tyndale e John Wycliffe e muitos outros que pavimentaram a estrada para que a restauração pudesse acontecer. Aqueles que resolveram se afastar da igreja dominante começaram a ser perseguidos no Velho Mundo. Então, alguns grupos fugiram para as Américas e ajudaram a fundar a nação americana. Entre esses grupos estavam os Pilgrims, os Quakers, os Shakers, os Puritanos e alguns outros, que forjaram uma nação onde a restauração pudesse acontecer. Esses acontecimentos foram vistos pelos profetas, né? Entre eles. Lá no Guia de Estudo diz assim, restauração do Evangelho, o restabelecimento sobre a terra por parte de Deus das verdades e ordenanças do seu Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo foi retirado da terra em virtude da apostasia que ocorreu após o ministério terreno dos apóstolos de Cristo. A apostasia tornou necessária a restauração do Evangelho. A apostasia tornou necessária a restauração do Evangelho por meio de visões, ministrações de anjos e revelações aos homens na terra. Deus restaurou o Evangelho. A restauração começou com o profeta Joseph Smith e, segundo o presidente Nelson, continua até hoje. Outra escritura interessante, que conhecida nós, Daniel fala assim, nos dias desses reis, falando daqueles reis, né, inclusive acabando com os reis na Europa, né, os mais recentes, né, ele diz assim, Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos.
mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiaçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Tá? Esse foi o sonho lá que Nabucodonosor teve. Tá? Então, ele viu uma estátua, uma cabeça de ouro, que representaria o Império Babilônico, que era do Nabucodonosor, que depois seria substituído pelo persa, que era de prata, depois o grego, e depois o Império Romano, que era ferro, e depois, mais atualmente, né, o mundo atual, ferro e barro, onde os reinos ali na Europa se misturaram, né, e criaram vários reinos, né, que são os países principais da Europa. E essa pedra, então, ela foi cortada sem mão. Significa o quê? Que ela não foi uma reforma por mãos humanas. Foi uma pedra cortada sem mãos. Foi o Senhor trouxe do céu o Evangelho. E ele restaurou. Pegou um jovem puro, que não tinha vícios, que não pertencia a igreja nenhuma, né, que não estava viciado nas doutrinas praticantes na época, e restaurou o seu evangelho na forma mais pura. E isso não foi num momento só, né? A restauração continua até hoje, né? Mas ele teve as visões e aprendeu todas as coisas para que estabelecesse a doutrina, né? A estabelecer essa restauração. Uma das primeiras coisas, a gente sabe, foi o sacerdócio que ele recebeu. Tá? Então, essa pedra cortada sem mãos é a restauração do Evangelho. Helder Macon, que ele diz, no que diz respeito ao verdadeiro trabalho de restauração, que anjo realizou esse feito surpreendente, foi apenas um anjo ou diversos deles? Tal pergunta poderia ser respondida pela resposta tradicional e verdadeira. Moroni, filho de Mormon, o profeta nefita, que agora ressuscitado, o qual possui as chaves da vara de Efraim, porém outros anjos ainda viriam após Moroni. Moisés, Elias, o profeta Elias, Gabriel, Rafael e diversos anjos, todos anunciando as suas dispensações, seus direitos, suas chaves, suas honras, sua majestade e glória. E o poder do sacerdócio, dando linha sobre linha, preceito sobre preceito, aqui um pouco, ali um pouco, e assim o anjo Moroni trouxe a mensagem, ou seja, a palavra. Mas foram outros anjos que trouxeram as chaves do sacerdócio ou o poder. E, numa análise final, a plenitude do Evangelho eterno é constituída de todas as verdades e poderes que o homem necessita para alcançar a plenitude da salvação no reino celestial. Essa dispensação, Elder Roberts, foi um quórum dos 70. Essa dispensação da plenitude dos tempos, esta é a dispensação da plenitude dos tempos. E estamos correndo nela como as poderosas torrentes se precipitam no oceano, colocando-nos em contato com todas as dispensações anteriores e pondo-as em contato conosco. Vemos assim que Deus teve apenas um grande propósito em mente, desde o princípio, que é o de proporcionar a salvação a seus filhos. E agora chegou o dia final, a dispensação final, quando a verdade, luz e retidão devem encher toda a terra. Os irmãos podem também buscar, temos uma nova declaração, né, da primeira presidência do Quórum dos 12, que é a restauração da plenitude dos tempos, uma comemoração dos 200 anos da primeira visão. Né? Então a igreja emitiu isso, os irmãos podem depois estudar um pouquinho, né, um pouquinho mais, e ali fala que foi restaurado, né, em 1820, quando houve a primeira visão, e que o jovem Joseph Smith, procurando saber qual a igreja se unir, né, foi até um bosque, orou, e a gente conhece a história, né, e apareceram lá, ao qual nós testificamos, né, que apareceu o Pai e o Filho. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. Toda vez que uma dispensação foi iniciada, precisou se restabelecer o verdadeiro conhecimento do Pai e do Filho. E sempre acontece dessa maneira, onde o Pai e o Filho se apresentam. E o profeta Joseph Smith, então, pôde testificar a verdadeira essência do Pai e do Filho, como seres reais, de carne e ossos, perfeitos, glorificados.
Então sempre precisa ser restaurado esse seu conhecimento, principalmente naquela época onde se dizia que Deus era tudo menos um ser de carne e ossos perfeito, assim como o Salvador Jesus Cristo, né? E então essa é a primeira coisa que foi restaurada. Uma outra coisa importante, né? Se Joseph Smith tivesse saído do bosque e dito que foi Deus que falou com ele e Deus somente apresentou o Filho, porque após a queda, né, é o Salvador Jesus Cristo que é o Deus dessa terra. Ele que administra tudo aqui, claro, com a anuência do Pai, e vai apresentar essa terra ao Pai no final. Então o Pai Celestial somente apresentou: este é meu Filho amado, ouve-o. E foi o Salvador que falou com o profeta as coisas que nós podemos encontrar lá nas Escrituras. Então, nessa visão ele aprendeu que após a morte dos primeiros apóstolos, né, a gente já falou sobre isso, a Igreja de Cristo deixou de existir na Terra. Então Joseph foi um instrumento fundamental para o retorno dela. O Senhor o preparou desde as eternidades, né, e pegou ele quando era um jovem de 14 anos para poder dar todas as diretrizes sem nenhuma influência do mundo, sem nenhuma influência de outras igrejas, mas para trazer de volta o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E aí depois vieram João Batista, que restaurou o sacerdócio arônico, o poder para batizar, depois Pedro, Tiago e João, que tinham as chaves do sacerdócio de Melquisedeque, né, restauraram o apostolado e as chaves do sacerdócio, e assim vieram muitos e muitos outros anjos, né, Elias, o profeta que restaurou a autoridade para unir as famílias para sempre em relacionamentos eternos, né, que é o poder selador. Também testemunhamos que Joseph Smith foram dados o poder, o dom e o poder de Deus para traduzir o registro antigo, que é o livro de Mórmon. Vamos falar sobre isso numa outra aula, né? Outro testamento de Jesus Cristo. E enfim, estou passando rápido aqui porque isso está lá naquela declaração, né? Então, só reforçando, lá no final diz assim: a terra jamais será a mesma à medida que Deus congregar em Cristo todas as coisas. Com reverência e gratidão, como apóstolos dele, convidamos todos a saber, assim como nós sabemos, que os céus estão abertos. Afirmamos que Deus está desvendando sua vontade para seus amados filhos e filhas. Testificamos que aqueles que em oração estudarem a mensagem da restauração e agirem com fé serão abençoados com a aquisição de seu próprio testemunho da divindade da restauração e do propósito que ela tem de preparar o mundo para a prometida vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta restauração, ela veio para preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. E não só os que estão desse lado do véu, mas os que estão do outro lado do véu. Sabemos que o batismo é essencial para podermos um dia voltar à presença do Pai Celestial. E muitos, milhares, milhões não tiveram essa oportunidade aqui nesta terra, mas terão uma oportunidade justa do outro lado do véu. Talvez essa é uma das doutrinas, né, da obra vicária, uma das doutrinas mais inclusivas, mais misericordiosa do Pai Celestial, que vai dar uma oportunidade justa para que todos ouçam e aceitem ou não aceitem o Evangelho de Jesus Cristo na sua essência, com a sua verdade. Então, a Igreja de Jesus Cristo veio para ser esta igreja restaurada, a Igreja de Jesus Cristo. Depois foi acrescentado, claro, dos santos dos últimos dias, porque é uma igreja que foi estabelecida nesses últimos dias. E esse reino não passará a outro reino, como diz a Escritura, que nós vimos em Daniel, que é aquela pedra cortada sem mãos, e ela vai rolar e vai encher toda a terra. E está enchendo. Só os templos que estão sendo construídos, né? Já temos 400 anunciados. E outros ainda virão. Porque o trabalho mais importante da coligação de Israel, tanto desse lado do véu através da obra missionária e do outro lado do véu através do trabalho vicário, são as coisas mais importantes na preparação para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. E só resumindo aqui, né,
os anjos da restauração. Moroni, né, trouxe o livro de Mórmon, João Batista, o sacerdócio arônico, Pedro, Tiago e João, o sacerdócio de Melquisedeque, Moisés, as chaves da coligação de Israel, Elias, o poder, Elias, o evangelho de Abraão, onde está o casamento celestial, né, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas, e Elias, o profeta, que restaurou o poder selador que une as famílias para a eternidade, né, que sela, que dá o selo de aprovação às ordenanças que são feitas, né? Porque sem o sacerdócio, irmãos, nenhuma ordenança tem validade. Sem o sacerdócio verdadeiro de Deus, não adianta. O batismo sem sacerdócio, sem autoridade do sacerdócio, é só um banho. Não existe o dom do Espírito Santo sem o sacerdócio por imposição das mãos. Está lá no Novo Testamento, né? Mesmo João Batista dizendo que ele batizava Jesus Cristo, mas ele não tinha o poder de dar o dom do Espírito Santo, porque ele só era um sacerdócio do sacerdócio arônico, só podia ter as chaves do batismo, não podia dar a confirmação e o dom do Espírito Santo, precisava o sacerdócio de Melquisedeque. E assim por diante, né? Todas as ordenanças precisam do poder do sacerdócio real e verdadeiro de Deus, que é o poder de Deus dado aos homens para administrar as suas coisas aqui na terra. Deus é um ser organizado. Não se compra e não se assume o sacerdócio. O sacerdócio precisa ser conferido por quem tem autoridade, por imposição das mãos. E isso aconteceu na restauração. Então aqui é um resumo, né, da apostasia e restauração, para a gente entrar depois um pouquinho mais falar um pouquinho mais na próxima aula sobre o livro de Mórmon e sobre a igreja mesmo em si, a igreja de Jesus Cristo, como ela é organizada, e a importância de termos hoje a igreja restaurada do Salvador Jesus Cristo. Não é uma igreja que foi fundada, ela foi restaurada. É aquela pedra cortada sem mãos a montanhas. Obrigado por estarem conosco mais uma vez. Não esqueça de compartilhar e de divulgar a Central das Escrituras, que tem tantas coisas boas e nos ajudam a conhecer melhor a doutrina e para poder permanecermos fiéis nesse evangelho até o final. Em nome de Jesus Cristo, amém.